Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 46ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 15 de dezembro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 46ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Não havendo inscritos para a tribuna livre e inexistindo manifestações no tema livre, passou-se ao expediente do Executivo, ocasião em que foram apresentados os projetos de lei número 49, 50, 51 e 52 de 2025, todos da iniciativa do Poder Executivo Municipal. No expediente dos vereadores, constar o projeto de decreto número 16 de 2025, da iniciativa da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município de Paraguaçu ao ilustríssimo senhor Kelson de Abreu Pimentel de Carvalho. Os requerimentos números 408 a 410 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva, os requerimentos números 412 a 414 de 2025, da iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. A indicação 384 de 2025, da iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia. A moção 31 de 2025, da iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia, em homenagem ao atleta Marlos Alves Araújo. No expediente de terceiros, não houve matérias a serem apresentadas. Na ordem do dia, inicialmente foi apreciado o requerimento de urgência especial 415 de 2025, da iniciativa dos vereadores Juan Bressani, Gilson Donizete dos Santos e Kleber Vigato. Em seguida, em regime de urgência e em turno único, foi submetido à votação o projeto de lei número 52 de 2025, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 2.649, de 8 de novembro de 2023, para adequar os critérios de renda familiar e permitir a participação do município de Paraguaçu no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ainda em turno único, foi apreciado o projeto de decreto número 16 de 2025, da iniciativa da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município de Paraguaçu ao ilustríssimo senhor Kelson de Abreu Pimentel de Carvalho. Na sequência, em segundo turno, foram apreciadas as seguintes matérias, com dispensa da leitura dos pareceres, por já terem sido lidos em primeiro turno. Projeto de lei complementar 6 de 2025, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que cria no âmbito da estrutura administrativa do município de Paraguaçu o cargo em comissão de chefe de guarda civil municipal. A emenda modificativa 1 ao projeto de lei complementar número 7 de 2025, da iniciativa do vereador Matias Fonseca. Projeto de lei complementar número 7, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que cria no quadro de provimento efetivo do município o cargo de guarda civil municipal. E o projeto de lei complementar 8, de 2025, da iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a criação do cargo comissionado de diretor de compras e institui gratificação para o agente de contratação, pregoeiro no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu. Todas as matérias foram colocadas em discussão e, posteriormente, submetidas à votação nominal, sendo todas aprovadas por unanimidade, nos termos regimentais. Concluída a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de fevereiro de 2026, às 19 horas.
as discussões na íntegra dessa sessão, enquanto-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. Ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos à tribuna livre, não temos inscritos no tema livre, não temos inscritos na tribuna livre. Passamos ao expediente do Executivo, leitura do projeto de lei número 53 de 2025, exatamente 2025, leitura do projeto número 1 de 2026 e número 2 de 2026, todos os 3 projetos de autoria do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminho para análise e apreciação desta honrada Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Paraguaçu, PRAMMOP. O referido projeto terá como finalidade estabelecer as diretrizes da Política Municipal de Mobilidade, em consonância com a Lei Federal 12.587, de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e com o Plano Diretor Municipal. Entre as inovações propostas, destaca-se a criação do Transmove, Programa Municipal de Mobilidade pelo Transporte Coletivo Urbano, que organizará e regulamentará o itinerário, pontos de parada, horários e demais aspectos do transporte público coletivo no município. O PRAMMOP busca garantir acessibilidade, inclusão social e sustentabilidade, promovendo deslocamentos mais eficientes, seguros e integrados, atendendo às demandas atuais e futuras da população. Sua implementação permitirá maior eficiência na circulação urbana, fortalecimento do transporte coletivo em detrimento do uso excessivo de veículos particulares, melhorias nas condições de acessibilidade para idosos, pessoas com deficiência e estudantes, integração entre diferentes modais de transportes, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável. Cumpre ressaltar que o projeto de lei também decorre do histórico de termos de ajustamento de conduta, TACs, firmados junto ao Ministério Público nos anos de 2008 e 2017, que já apontavam a necessidade de um município implantar um sistema público coletivo urbano. Desde o início da atual administração, mantivemos constante diálogo com o Ministério Público, buscando alternativas técnicas e financeiras que viabilizassem a execução desta política pública, sempre com vistas a entender as recomendações dos órgãos de controle e as demandas da sociedade. Assim, este projeto representa não apenas uma política de mobilidade urbana moderna e sustentável, mas também o cumprimento de compromissos legais e institucionais assumidos pelo município. Diante disso, contamos com a costumeira atenção e apoio dos nobres para a aprovação da presente proposição, que representa um marco importante para o desenvolvimento de nossa cidade, ampliando o acesso da população ao transporte público e fortalecendo o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, anexo, para exame desta egrégia Casa Legislativa, o projeto de lei que visa dar denominação à importante avenida do município que liga o bairro dos Ipês à rodovia Aguinaldo Salles, MGC 491, com o fito de homenagear o cidadão Bias Francisco Maciel Dias, e além de facilitar a identificação para a população. Bias Francisco Maciel Dias, filho de Agenor de Souza Dias e Rita Maciel Dias, nascido na fazenda Grão Mogol, município de Poço Fundo,
em 12 de julho de 1929. Em meados de 1942, com a morte de seu avô Marcos de Souza Dias, seu pai se mudou para o Baguari, vindo a se casar com Maria Dionísia Dias. Passava a semana morando e trabalhando em suas terras em Poço Fundo, e nos fins de semana vinha para Paraguaçu, caçar veado com seu pai. Em 1962, comprou uma fazenda do senhor João Sobrinho e logo após troca com seu irmão Victor pela parte correspondente à doação em Poço Fundo. Fazenda essa que ficou conhecida por muito tempo como Muriama. No ano de 1968, com a morte de seu pai, se muda para Machado, comprando a casa que era de seu irmão. No início da década de 1970, Bias compra a fazenda do seu Trajano e em 1976, Bias compra a chácara da Paraguaçu Têxtil e se muda novamente para Paraguaçu. Foi o responsável pela construção do primeiro armazém de café com balança rodoviária na área urbana na cidade, na década de 1980. Possuía um perfil empreendedor muito forte, porém também se dedicava à organização de festas e eventos. Além de gostar muito de viajar, chegando inclusive a entrar em negócio comprando o antigo cinema, mas cedeu para a prefeitura fazer o teatro. Na primeira Expoap, juntamente com os amigos, montaram uma barraca para arrecadar fundos para a Casa da Criança, onde se doava por completo. Montava e mobilizava toda a barraca com seus recursos e fazia campanhas de arrecadação de alimentos e bebidas que seriam vendidos na barraca, fazendo então com que o lucro fosse praticamente integral para a instituição por muitos anos. Faleceu aos 74 anos de idade, vítima de um AVC, no ano de 2003. A denominação do estabelecimento educacional será uma maneira singela de homenagear o cidadão citado acima ante o papel significativo e o legado deixado por ele a toda a população de Paraguaçu. Desta forma, estando o texto do projeto de lei em apenso plenamente adequado às exigências legais, estando, portanto, apto a ser analisado por esta Igreja Casa, aguarda a sua aprovação. Ao ensejo, renova a Vossa Excelência e ilustres vereadores os meus protestos de apreço e distinta consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame desta Igreja Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para instituições municipais e da outras providências. O objetivo desse projeto de lei, além de conceder auxílio financeiro no ano de 2026 para instituições do município para o desempenho de suas atividades em prol de toda a população, cuja obrigatoriedade da análise e chancela legislativa, conforme legislação federal vigente, da qual registramos tal questão. As subvenções sociais estão previstas na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Instrução Normativa número 1 de 97, sendo que é possível os estados e municípios regularem a forma, os requisitos, bem como as sanções, a fim também de transferirem os recursos a título de subvenções sociais. A subvenção social consiste na transparência às instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, de caráter assistencial, social, médica e educacional, com o objetivo de cobrir despesas de custeio, sujeitas ao controle interno dos órgãos concedentes e ao controle dos órgãos externos. O artigo 16 da Lei Federal 4.320 de 1964 trata das subvenções sociais e permite concessão para serviços de assistência social, médica e educacional para instituições cujas condições de funcionamento
forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, valendo conferir. Fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor de subvenções, sempre que possível, será calculado em base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição de interessados obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Ainda outros requisitos para a concessão de subvenção são: necessidade de lei específica autorizando, adequação às diretrizes orçamentárias, a previsão de subvenção na lei orçamentária anual, conforme depreende a leitura do artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não, vejamos. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Inciso 1º. O disposto no caput aplica-se a toda administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas às instituições financeiras e ao Banco Central do Brasil. Nesse sentido, verifique que as despesas referentes às subvenções estão previstas nas peças orçamentárias aprovadas pelo Legislativo Municipal, valendo-se, portanto, da previsibilidade na LOA no exercício de 2026. Vale ressaltar que o poder público possui discricionariedade para transferir ou não subvenções sociais, não havendo direito de entidades ou recursos, conforme já afirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. Orçamento, verba destinada à instituição assistencial, direito subjetivo não gerado a favor da mesma, carência de ação. A previsão de despesa em lei orçamentária não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial. O simples fato de ser incluída uma verba de auxílio a esta ou aquela instituição no orçamento não cria de pronto direito a esse auxílio, porque não chega a ser propriamente uma lei chamada lei orçamentária. Tão certo que o seu objetivo é a ordenação financeira do Estado, atendendo à autorização legislativa para a cobrança de impostos pelas várias leis anteriores existentes. Vale ressaltar que o presente projeto de lei tem como finalidade precípua obter autorização legislativa para a realização dos repasses para instituições atuantes em nosso município. A instituição base, Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, será concedido auxílio financeiro no importe de R$ 1.111.398,70. A instituição APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Paraguaçu, receberá auxílio financeiro na área da educação no importe de R$ 299.957,73. E na área de assistência social, a mesma instituição receberá a quantia de R$ 267.580,39. A Associação de Assistência Social da Udigantus Nasser receberá no ano de 2026 o auxílio financeiro no importe de R$ 241.652,97. Já o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu receberá o auxílio financeiro total de R$ 498.318,42. A Associação das Damas de Caridade será realizado auxílio financeiro durante o ano de 2026 no importe de R$ 1.199.885,60. Ao Sindicato Rural de Paraguaçu será realizado o repasse, o título de auxílio financeiro de R$
R$ 43.871,43. O Centro de Desenvolvimento do Autista receberá a quantia de R$ 137.709. E o Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, receberá a quantia de R$ 79.447,50. Contudo, diante dos fatos narrados, versamos pela necessidade de aprovação do presente projeto de lei de forma a nos autorizar legalmente pelo firmamento dos respectivos instrumentos de convênio. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores os meus protestos de apreço e distinta consideração. Paraguaçu, 30 de janeiro de 2026, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Passamos agora ao expediente dos vereadores. Leitura do requerimento 01 de 2026, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal laudo geotécnico atualizado e providências preventivas do barranco situado na Avenida Pedro Leite Prado, no bairro Colina São Marcos. Requerimento enquanto sem discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus demais nobres colegas. E boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu já trouxe vários requerimentos a esse respeito. Inclusive, em 2020, foi feita uma análise de solo no mesmo local, que deu no análise, dizia que mesmo que fizesse toda uma drenagem ali, correria o risco ali de um desabamento, certo? Mesmo fazendo tudo que fosse necessário. E agora, o que acontece? A cada ano, a cada chuva, o risco fica maior. Inclusive, tem 2 moradores lá que passaram praticamente esses dias tudo a recolher barro. E isso preocupa demais. Por quê? Porque se esse barro está descendo todo dentro da casa deles e inundando, uma hora, sem menos esperar, pode acontecer uma tragédia anunciada, descer todo o barranco e soterrar essas pessoas. Então, eu já fiz essa cobrança ao Executivo, certo? E aqui eu estou pedindo, né, para que eles, porque quando eles falaram para mim, falaram que está tudo bem, que não tem risco e que não tem perigo. Certo? Eu tinha até pedido um laudo aí da Defesa Civil, não foi mandado, e pedi outras coisas mais. Então, esse laudo aqui que eu estou pedindo para eles, eu vou aguardar, e se caso eles, desta vez, não mandar o que foi pedido aqui, eu já vou partir para o Ministério Público, para resguardar a vida daquelas pessoas que estão lá. Certo? A gente não pode deixar as coisas acontecer. Tem que prevenir antes, que depois que acontece, é só virar notícias, e, infelizmente, notícias ruins aí nos jornais, e isso a gente não quer. Então, que seja tomada uma atitude aí, junto ao Executivo, e que eles dêem essas análises técnicas aqui que eu pedi, certo? Se não, eles não fornecerem desta vez, aí a gente vai ter que partir para os órgãos competentes, né? Não só o Ministério Público, como outros órgãos, para fazer essa cobrança. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 02 de 2026, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal providências e informações sobre a manutenção das estradas rurais. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Então, eu vou ter que ser breve, né? Eu tinha, assim, pedido para falar no tema livre a respeito, porque é um assunto muito extenso. Mas não foi dessa semana, provavelmente deve ser para outra. Mas o que está acontecendo? Está à vista de todos nós, vereadores, como está as estradas rurais. Já vou falar de antemão aqui, que a justificativa não é a chuva. A chuva só está evidenciando as falhas da má manutenção durante esse tempo todo. Certo? Onde forma bolsões de água, porque a chuva não é a chuva, é falta de drenagem, sangria, dissipadores de energia,
certo? Abaulamento, porque não basta só passar máquina em estrada. Isso aí é uma manutenção paliativa, temporária, e as estradas nossas vêm com essa manutenção paliativa e não uma definitiva há quase 5 anos. Então, as estradas agora, elas não estão aguentando mais, porque o solo, ele vai apanhando, e aí ele vai ali deteriorando, e chega no ponto que nós estamos vendo aí, que todos os bairros, Pinheireiro, Mandaguari, Alves, Água Branca, Pau Grande, Guaipava, Pontes caindo, pontes que deveriam estar em pé, porque você tem que fazer um planejamento. Aqui o fluxo é muito grande, tem que ter maior resistência, certo? Então, as estradas rurais não é chuva. Chuva é uma coisa previsível. E cai, sim, chuvas torrenciais todos os anos. Certo? O que não é a falha aí? É a manutenção. Então, é uma prevenção. Se eles tivessem vindo arrumando essas estradas, com as suas particularidades, porque cada estrada tem que ser analisada. Aqui eu tenho que passar a máquina, aqui eu tenho que fazer uma drenagem maior, aqui eu tenho que fazer o abalamento, aqui eu tenho que fazer talude, aqui eu tenho que fazer isso. Não, eles pegam um todo e vai passando máquina, tira a terra de barranco, joga na estrada. Tem uma ponte que caiu lá em Guaipava, certo? Ela oferece risco, até amanhã eu vou estar entrando aí com as fotos que eu tenho no Ministério Público. Por quê? Estrada rural, quando está perigosa, obrigação 100, 200 metros, aviso de perigo, sinalização não tem, as nossas pontes não tem guarda-corpo, o carro quase caiu dentro lá da ponte, certo? A ponte rompeu, indo para a lagoa, o que eles foram fazer? Jogaram terra. Não pode, eles tinham que interditar, ir ali, fazer a melhor alternativa. Caiu ponte no Sertãozinho, mas a ponte foi feita há pouco tempo. Então, não poderia estar caindo. Mas foi a chuva, mas está louco. Então, não passou uma chuva aqui, passou um tsunami. Então, isso não é justificativa para falar. As nossas estradas estão terríveis, e terríveis. E quem está sofrendo é o morador da zona rural, é o que tem a maior arrecadação, vem da zona rural para nós. Eles estão ilhados, não estão tendo condições, os 2 barcos com problema, aí não tem estrada para eles atravessar também. Então está, me desculpe falar, uma vergonha. E a chuva não é prefeito, a chuva vive indo para o banco dos réus, e infelizmente esse problema vai persistir enquanto não fizer aí drenagem, fazer uma manutenção adequada, certo? E quando continuar isso aí, quem vai ficar sofrendo? O povo está quebrando o carro, está atolando até o joelho. Pior que não está gente tendo jeito, trator, tendo que puxar trator atolado. Isso é uma vergonha para Paraguaçu. Mas lá não sei na onde. Então também estão com falta de manutenção correta. A chuva só evidencia aquilo que está em falta. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereadora. Sim. Boa noite aos nobres colegas, boa noite, senhor presidente, boa noite a quem nos acompanha aí nas redes sociais. Realmente, eu acho que a estrada rural aí, a gente tem acompanhado desde o começo do ano passado, né, 2025, né, a gente tem feito cobranças, feito levantamentos, solicitado levantamentos, né, para a gente ver o que está acontecendo com as estradas rurais. E hoje a gente sabe que ainda a gente tem em torno aí de 3.000 km de estrada rural, né? É inevitável a chuva ela é inevitável, é força da natureza, isso vai acontecer todos os anos. É viável, né, que a gente tenha, que volte aí, né, algumas, nós estamos contando aqui, acho que mais ou menos mais de 20 localidades rurais ter os seus representantes. Porque uma coisa é a gente estar aqui falando, indo lá fazendo uma matéria, fazendo uma publicação no Facebook, criando um redomo em torno dessa situação dos coitados que estão ilhados na zona rural. Tem lugar que a pessoa não está conseguindo sair, né? Eu vi aí algumas postagens que as pessoas não conseguem sair.
Também é inegável que a Prefeitura está dando assistência desde domingo, que deve que as chuvas são... Não, Vitória, eu sei que é obrigação. A gente sabe que é obrigação. É obrigação nossa cobrar, é obrigação sua falar, é obrigação sua e minha dar a sugestão ao Executivo, porque nós somos poderes diferentes. Se eu, graças a Deus, eu acredito que meus colegas aqui, o prefeito nos ouve. Então, eu acho que com toda a sua sabedoria, que eu tenho certeza que a senhora sabe muito mais de estrada rural do que eu, a senhora poderia contribuir mais com isso. Faça relatórios, documente, vá atrás do prefeito, vá atrás do secretário, estimule a criação de representantes rurais, porque crie associações. Vamos criar associações, são mais de 20 localidades. Se a gente tiver uma associação, eu tenho certeza que o senhor José, lá do Mamonas, ele sabe muito mais que nós todos aqui, que o Executivo, para poder melhorar a situação dele. Então, não adianta se a Prefeitura for lá hoje jogar um caminhão de cascalho, por exemplo, isso eu sei. Não, amanhã a chuva já arrancou. Isso não faz então, assim, é feito, sim, um trabalho preventivo, isso é inegável, a gente não pode negar, a senhora não enxerga, que talvez a senhora não queira ver, mas a gente vê... Eu estudei para isso, agora. Não, eu sei que a senhora estudou, eu também tenho estudo suficiente para entender que... Estrada rural... Né? Eu não estou entendendo o seu estudo, porque você não dá sugestão para mim então, assim, sugerindo então, o que assim, eles têm que fazer. Eu acho que se a senhora começar a estimular esse trabalho de associação, levar essa falácia sua ao secretário, talvez vai ter um resultado bom. Vá com o secretário naquele local. Eu fui essa semana com um secretário local, ele me explicou, falou, Gilson, isso aqui é o cano que eles colocaram. Antigamente, ele é fino, então vai ter que quebrar o asfalto e colocar um outro cano para tirar essa água. Porque essa água, eu falei para ele, olha, fulano, não vou citar o nome por questão ética, fulano, mas tem que ser rápido, porque nós vamos entrar agora com a dengue. Então, assim, a gente tem que começar a participar mais desse movimento com esse pessoal, trazer o pessoal mesmo da zona rural para falar com o executivo, trazer para poder puxar, porque quando as tragédias acontecem, o que eles vão fazer? Eles vão correr para poder reparar. Né? Reparou, a gente pega esses 3.000 quilômetros de estrada rural aí, ó, a gente vê quais os pontos estão precisando urgente. Nós, com o poder legislativo que nós temos, chegamos ao executivo e falamos, olha, prefeito, nós estamos notificando que esse aqui precisa ser feito. E eles não fazem. Se não fizer, como a senhora mesmo gosta de citar muito, encaminhou ao Ministério Público. Já estou encaminhando. Né? Já estou encaminhando. Feito. Mas essa é uma opinião minha, tá? Nada contra a sua opinião, contra seu trabalho de fiscalização, só que eu acho que a gente tem que começar a fiscalizar mais junto com esse pessoal, trazer eles para mostrar mesmo os problemas, porque, coitados, mais de 50% da produção vem deles. Se daqui a pouco vai faltar. Né? Então, né, eu agradeço a senhora. Tá? Então, eu posso dar encerrar, senhor? Bem breve, porque já passou o tempo. Então, eu respeito sua opinião, nobre colega, né, de todos aqui, mas se foi o prefeito contratou cargos de confiança em Secretaria de Obras e outras secretarias, é para resolver esses problemas. Certo? Porque a gente ficar só na brá, não vai adiantar. O povo da zona rural, eles querem ação, porque é eles que vivem todos os dias lá. Então, se o secretário passa nessas estradas, está vendo o que precisa fazer, não o está fazendo corretamente, tem uma falha. E se tem essa falha, eu estou cobrando, inclusive, já vi tudo na lei e vou continuar cobrando. Se essa falha continuar, então, não adianta reunir associação, porque o povo está cansado de falar, montaram até um grupo, falaram, e as coisas estão do mesmo jeito. Eu venho falando há quase 5 anos, e venho acompanhando as estradas rurais, tanto que eu fiz até um estudo sobre isso. Está do mesmo, aliás, agora ela mostrou, eu não aguento mais, a estrada agora, ó, geral. Então, isso aí é falha
de manutenção correta, e pode discutir comigo quanto quiser, que eu vou lá e mostro, como eu estou mostrando nas minhas lives, as falhas e como corrigi-las. Agora, se eles não vão corrigir, eu não posso fazer nada. Eu não sou secretária de obras e nem rural. Então, para isso, é o cargo dele. Eu só estou mostrando. Agora, se eles quiserem a solução e seguir a sugestão, ótimo para o pessoal da zona rural. Se eles não querem, eu não posso obrigá-los. Mas quem está sofrendo é o pessoal da zona rural. Realmente nós temos um problema seríssimo. Eu acredito que não é um problema... Os dois vereadores com mais mandato aqui, tempo de mandato, o Luizinho e o Kleber, mais antigo, né? Mais antigo aqui são os dois. Eu acredito que nada mudou desde o primeiro dia que vocês assumiram, né? Acredito que é uma questão que precisa ser trabalhada. Não significa porque tem chuva é que não vai resolver o problema. Nós precisamos entender que nós temos uma malha viária muito grande e a gente precisa entender a questão de apontamento de problema e apontamento de solução. Numa aragem que teve, acho que se eu não me engano, na semana passada, a máquina saiu para ir para a estrada de Ponta Leite, cedinho. E aí uma pessoa pegou e me mandou o vídeo. Ó, a máquina já está aqui, não precisa falar não que a máquina já está chegando. A pessoa tinha pedido um socorro. 3 horas da tarde começou a chover. Ou seja, ninguém tem bola de cristal para adivinhar se a máquina vai e se vai chover. Aí não deu tempo, vereadora, né? A senhora gosta de debochar enquanto a gente fala. Eu não estou debochando, senhor presidente. Não deu tempo da máquina fazer o escoamento. Por quê? Porque começou a chover, certo? Mas ninguém falou que começou a chover. Todo mundo falou que a máquina foi e não terminou o serviço. A mesma pessoa que me mandou o vídeo da máquina indo, me mostrou na hora que a pessoa estava voltando da roça, o barro que ficou por conta da chuva, porque a máquina não conseguiu terminar o serviço. Por quê? Porque começou a chover. Então nós estamos numa época extremamente delicada. É muito difícil para quem tem que tomar a decisão de mandar ou não a máquina aí, porque não tem bola de cristal. Semana passada eu vim aqui para a Câmara, eu trabalho na Avenida Doutor Domingos Conde, estava chovendo. Cheguei aqui na Câmara e falei para a turma, gente, vocês me desculpem porque eu atrasei por causa da chuva. Aí o que eles falaram para mim, senhor Matias? Arrumou da desculpa, porque aqui não choveu. E lá em cima choveu de enxurrada. Aí você imagina uma máquina deslocada aqui, até na Guaipava, até no Coimbra, até no Ponta Leite. Se não há possibilidade no meio do caminho começar a chover, principalmente agora, que é uma época de precipitação, e que a gente não consegue ter essa definição exata. Nós não estamos aqui fazendo defesa a prefeito, a secretário, nada disso. Precisa ser muito claro. Mas nós precisamos ser claro também que existe um problema, ninguém nega aqui que existe um problema. Tanto é que eu tenho certeza que os 9 vereadores estão no mínimo 2, 3 vezes por semana pedindo máquina, pedindo caminhão, pedindo para limpar a caixa, certo? Recebi vídeo ontem de gente falando, Matias, o mato está tampando a estrada, está fechando a estrada, daqui a pouco não vai passar um carro, certo? Repassamos o pedido. Só que aí você vai olhar, tem um mato que está tampando a estrada, aí você tem uma ponte que está caindo, você tem uma ponte que foi levada pela chuva, certo? Você tem lá no Beira-Rio lá que também não está passando quase nada. E como é que você fica nessa situação? Para quem tem que acordar cedo de manhã e delimitar uma equipe, que não é uma pessoa, não são 2, não são 3, são várias. E para você mandar uma máquina daqui lá no Ponta Leite, quanto que custa? Para você mandar uma máquina daqui no Chico do Santo, quanto custa? Seria muito importante que a gente conseguisse também ter esse tipo de conversa, porque só pedir, tem que ir, tem que fazer, tem que aquilo, mas a gente não conseguir pontuar, é muito injusto. Certo? Porque a gente precisa pontuar quanto que custa o preço de uma máquina, qual que é o recurso disponível. Reforço, não estou, só um minutinho, vereador, eu estou falando, na hora que a senhora falou, eu respeitei. Eu não estou aqui crucificando o morador da zona rural, muito distante disso, porque ele precisa de estrada e muitas das vezes, quando a gente sai para pedir voto, porque o que a gente mais escuta é isso, na hora da eleição vem aqui, qual que é a única coisa que o morador da estrada rural pede? Estrada. É a única coisa. Não tem nenhum outro pedido que sobreponha. É a única coisa que o morador da estrada rural pede. Acredito que é muito válido a gente votar o requerimento, tem que ser aprovado, nós temos que saber o que está acontecendo, mas nós temos que ter bom senso. Não adianta só crucificar secretário, não adianta crucificar prefeito, crucificar maquinista, igual muita gente faz muitas das vezes, crucificar fulano, ciclano que está fazendo, está fazendo. Sendo que a gente também não traz o que nós estamos trabalhando e o que essas pessoas também estão trabalhando. E o custo que existe em torno disso. Então, acho muito importante a gente pontuar isso também, porque senão a gente fica aqui trabalhando de forma como se a gente tivesse... Dá a sensação que a gente está falando com um poste.
E a verdade não é essa. E eu acho que é muito ingrato também para quem sai cedo, acorda de manhã, põe a marmita dentro do embornar, porque a verdade é essa. O cara põe a marmita dentro do embornar e vai para a roça, que vai voltar só de tarde, vai voltar só de noite. Às vezes vai ficar o dia inteiro sem ter notícia da mulher, do filho, da criança, do marido, seja lá de quem for. Para chegar aqui depois na cidade e escutar que o serviço ficou ruim, que o serviço não prestou, que o serviço é isso, que o serviço é aquilo. Então a gente tem que ter força para cobrar, certo? A gente tem que ter hombridade e humildade para reconhecer, mas não adianta só construir muro. A gente tem que ser ponte. Se quer resolver problema, vai resolver problema com diálogo, com conversa, com entendimento, porque se não for assim, não vai fazer. Porque garanto, se o senhor sair correndo aqui, vereador, de bater nessa parede, o que vai acontecer com ela? O senhor vai cair no chão. E o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar no mesmo lugar, ela vai continuar parede. Então é muito importante também que a gente observe isso. Presidente, só para comunicar o senhor negócio, dia 13 agora a gente fez uma convocação, a gente vai fazer uma mesa redonda com o pessoal da Secretaria de Saúde. E depois, posteriormente, como Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos chamar o secretário de Meio Ambiente também, os secretários que a gente tem aí, né? E como o Matheus acabou de fazer a lista, a gente vai tentar, né, vamos comprometer a tentar localizar um morador de cada bairro, para a gente vir numa mesa redonda, não é audiência pública, viu? Uma mesa redonda é diferente, para a gente bater um papo, conversar, ouvir eles, né? Quando eu fizer essa convocação aos secretários, aí eu coloco no grupo. Tá? Senhor presidente, só para terminar, que o senhor falou que eu interrompi o senhor, eles fizeram uma licitação para máquinas retro, motoniveladora, compactador, tudo, no valor de mais de 10 milhões de reais para ser utilizado. Então, se estamos em emergência, é para ser utilizado, certo? Então, em valores, eles fizeram uma licitação, depois, se o senhor quiser, eu passo até, acho que 182, né, o número da licitação, do pregão, no valor de 10 milhões para essas máquinas. Então, se está investindo durante os 2 anos, uns 5 milhões mais ou menos por ano, né, conforme a demanda, agora que é emergência, elas têm que ser utilizadas, que é isso aí da terceirizada. Certo? Então, eu só para dessa, porque o senhor não deixou, falou que são 10 milhões, mais de 10 milhões. Estou falando 10 milhões, são quase 11 milhões. Então, o pessoal tem que ser socorrido, sim. E é uma obrigação legal, se eles não socorrerem, acaba o Ministério por fazer eles socorrerem, querendo ou não. Vale lembrar também que é uma tomada de preço, né? No edital está muito claro, e existe uma situação também que não é porque ele citou os 10 milhões que vai executar os 10 milhões. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque contratação se faz mediante a quantidade de recursos que se tem. Não é porque se fez uma licitação de 10 milhões de reais para 2 anos que vai usar os 10 milhões de reais em 1 ano, ou então em 2 meses, 3 meses. É muito importante que a gente pontue isso também. Eu dou um exemplo claro nosso aqui na Câmara. Nós contratamos aqui serviços na ordem de 45 mil reais, 60 mil reais, 25 mil reais para 1 ano. Nós não executamos aquele serviço imediatamente. Então, o recurso precisa ser colocado, precisa ser muito claro isso. Porque senão a gente vai falar assim, contratou 10 milhões de reais, mas não está usando. Não, ele não contratou. Ele contratou o que ele pagou. Ele contratou o que ele pagou. O que ele não pagou não foi feito, ou seja, não foi contratado, não usou. É muito importante a gente falar isso para que as pessoas entendam. Porque, como essa situação, né, a senhora mesmo faz muitos cursos, entende muito de licitação, precisava trazer isso mais claro para que as pessoas entendam. Por isso que eu estou falando. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 3 de 2026, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo, a Secretaria de Educação, as seguintes informações e documentos. Cópia integral do processo licitatório que deu origem à aquisição dos materiais atualmente estocados, contendo número do processo, modalidade da licitação, data de homologação, cópia do contrato administrativo ou ata de registro de preço vinculada à referida aquisição, data de início e término da vigência, termos aditivos se houver, cópia das notas de empenho, notas fiscais e ordens de fornecimento especificando
quantidades adquiridas, valores unitários e totais, datas de entregas, demonstrativo de controle de estoque, indicando quantidade total adquirida, quantidade já distribuída, saldo atualmente armazenado, esclarecimento formal se houve novas aquisições 2026 com base na licitação ao contrato e, em caso positivo, apresentar fundamento legal que autorizou tal procedimento. Informação se há novo procedimento licitatório em andamento, em fase interna ou externa para aquisição desses materiais. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, esse é sobre os materiais escolares. O ano passado foi distribuído materiais escolares. Eu até pedi a quantidade de alunos, quantidade de material que foi distribuído, tal. Eles me mandaram só a quantidade. E quando eu questionei, eles não mencionaram que mantinham materiais em estoque, certo? Porque a licitação, ela pode valer por 2 anos, certo? Aí eu venho, esse ano eu preciso um exemplo, de 100 mochilas. Eu pego as 100 mochilas e eu fiz de 200, né, por um pouco a mais, uma média a mais, porque entram novos alunos e tal. E aí, o ano que vem, a empresa me fornece mais os 150 mochilas. Esse é um exemplo. Então, eu peguei os meus 100 mochilas, certo, este ano, certo? E o ano que vem, ela vem e me faz mochilas, as mesmas mochilas, novas, e me repõe, não precisa fazer nova licitação, certo? E aí o que acontece? Essas mochilas ficaram guardadas durante 1 ano. Eu não sei se vocês já guardaram algum sapato muito tempo, que ele começa a esfarinhar, que a gente deixa ele guardado. Às vezes você pega uma mochila, deixa guardada, ela está nova, mas ela por si mesmo sendo nova, começa com o tempo a perder a qualidade, certo? Então, quando eu questionei sobre isso, não mencionaram que tinham estoque. Então, eles tinham que falar assim, não, nós temos aí esse material, esse, e estamos em estoque. 1000 mochilas, 1000 isso, entendeu? Então, não foi mencionado que foi guardado estoque destes materiais, que podem ir, de repente, durante esse ano todo, mochila principalmente, perder a qualidade, né? Por causa de ficar guardado, o local que ficou guardado, a umidade e outras coisas mais, certo? Teriam, sim, né? A licitação pode, sim, ser prorrogada para mais 1 ano, só que eles teriam que aí, já findando o ano, falar, nós precisamos do restante dos materiais e vamos fechar o contrato continuando com vocês. Vocês fornecem até tal dia. Mas eles guardaram o estoque e não mencionaram que esse estoque estava guardado. Por isso aqui é o meu questionamento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 04 de 2026 do vereador Matias Fonseca. Requer o Poder Executivo Municipal que informe o valor efetivamente aplicado na manutenção das estradas rurais durante o exercício financeiro de 2025. Requerimento em discussão. Queria pedir licença aos colegas para poder falar o porquê que eu pedi esse requerimento, justamente para complementar a minha fala anterior. Às vezes a gente fica aí falando que fez, não fez, fez aquilo, mas a gente precisa entender também, porque nós votamos um orçamento aqui, que não necessariamente ele vai ser usado em sua totalidade, até porque talvez não tenha recurso suficiente para executar. O que nós votamos, um recurso é um recurso estimado de arrecadação. Então é muito importante a gente saber quanto que foi gasto, para a gente entender o quanto que foi aprovado esse ano, para a gente poder saber como é que foi colocado esse recurso, para a gente não falar que contratou 10 milhões de licitação, mas quanto que foi efetivamente gasto, para a gente poder comparar com o que foi votado, tanto do ano passado quanto desse ano, para entender como é que estão esses recursos, principalmente nessa questão, porque existe uma despesa, existe um investimento e o recurso precisa ser bem gasto, não é só mandar saindo fazendo serviço de máquina, de qualquer maneira. É preciso que a gente faça a fiscalização correta de quanto foi aplicado esse recurso. Uma parte? Então, senhor presidente, eu até trouxe para o senhor aqui,
já todas as informações, porque o ano passado eu já tinha pedido em 2025, está aqui as informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, do ano de 2025, certo? Quando eu pedi cronogramas e planejamento, acho que eles jamais vão fornecer, porque eu acho que eles não fazem isso, né? Nem sabem como é que faz. Mas está aqui, ó, se a pessoa quiser, já adianta bastante. Aqui tem todo o processo de 2025, os gastos, bruto, liquidar, liquidação, né, se o senhor quiser depois, que aí já facilita para o senhor fazer. Aí, agora, se o senhor quiser que eles mandem, que de repente, vai que eles não mandaram tudo para mim, né? É bom que até eu confiro se tem todos os dados aqui. Obrigado pela palavra. A vantagem é que é um documento público, né? A gente pode acessar. Presidente. Boa parte. Sim. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que acompanham nas redes sociais. Eu queria parabenizar, né, senhor, pelo pedido de informações. Afinal, é dessa forma que a gente constrói resultados. Não adianta a gente jogar álcool, jogar gasolina e fogo. O fogo a gente tem que apagar. E a forma que a gente enxerga esse problema das estradas rurais é realmente fazendo, como o vereador Gilson, fazendo um mapeamento dos pontos mais críticos. É a gente mandando, né, fazendo a solicitação para que seja dada uma prioridade dos piores lugares, mas não adianta a gente enganar a população falando que vai resolver tudo no tempo de chuva. Como que a máquina vai rodar todas as estradas rurais, 3.000 quilômetros de estrada rural e vai resolver tudo? Então, não é o momento da gente ficar falando para a população que a gente vai conseguir resolver de cara. A gente precisa trazer resultados, precisa melhorar a qualidade das estradas, e é dessa forma que a gente constrói. Quanto que foi gasto? De que forma que foi feito? Dá para melhorar? O que a gente pode contribuir, né? Conseguimos recentemente aí uma máquina que está para chegar. O prefeito já anunciou que está comprando também uma nova Patrol. Então, eu acredito que é dessa forma que o senhor está trazendo, da forma que o vereador Gilson também se manifestou, que a gente tem que construir, através de diálogo, sempre, e através de transparência. Obrigado. Eu e o vereador Gilson, nós estivemos com o prefeito, acho que no começo do mês de janeiro, né? E nós pontuamos, nós fomos muito enfáticos quanto à necessidade da compra de uma nova Patrol. Inclusive, o documento que nós oficiamos à prefeitura, que nós pedimos que todos os vereadores mandassem sugestões a respeito de como usar o dinheiro que seria devolvido da Câmara, colocamos lá, tinha sugestão da compra de uma nova Patrol. Tanto é que o documento, depois eu vou pedir para a Secretaria disponibilizar para todos os vereadores, não tem indicação de vereador A, vereador B ou vereador C. Tem indicação da Câmara, para que depois não venham falar assim, fui eu que pedi para o prefeito comprar, o prefeito comprou porque eu falei para o prefeito comprar. Justamente para que não tenha isso. Eu com o vereador Gilson, quando nós conversamos com o prefeito reconheceu, falou assim, olha, de fato, precisa, vamos comprar. Se ele vai comprar com o dinheiro que foi retornado aqui da Câmara ou não, é uma questão de gestão, como ele conduz o dinheiro da prefeitura. Mas nós fomos enfáticos na necessidade, ele foi enfático na necessidade também. Ou seja, do mesmo jeito que nós estamos falando aqui, ele também lá falou que precisa. Então, acredito que é dessa forma que a gente vai construindo, e de fato, os recursos não são escassos. A prefeitura não é uma loja que chega no final do mês, você faz uma liquidação, coloca tudo na promoção e levanta dinheiro. A prefeitura não é desse jeito que se administra. Você tem recurso, você tem repasse, você tem dinheiro próprio que pode ser gasto de uma forma, recurso que tem que ser gasto de outra, então a gente precisa pontuar isso também. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos ao expediente terceiros. Leitura do ofício de iniciativa do senhor Márcio Henrique Moreira. Excelentíssimo senhor presidente, por meio deste, venho formalizar denúncia e requerer a abertura de procedimento de apuração por esta Casa Legislativa acerca da conduta da vereadora Vitória Silva, ocorrida durante a JOEP, Jogos Escolares de Paraguaçu 2025. Evento oficial envolvendo crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino. 1. Dos fatos. A vereadora, ao adentrar espaço reservado aos estudantes participantes da JOEP,
realizou filmagens de diversos menores de idade, sem obter qualquer autorização prévia e formal dos pais ou responsáveis, o que resultou na exposição indevida da imagem dos estudantes. Ainda que tenha feito perguntas gerais aos jovens se poderia filmá-los, tal abordagem se deu em meio a um grupo de alunos, sem individualização, sem consentimento informado e, principalmente, sem respaldo legal. Tendo em vista que menores são absolutamente incapazes para autorizar o uso da própria imagem. Ressalte-se que a publicação das imagens não se deu em canais oficiais da Prefeitura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação ou Câmara Municipal, que por vezes utilizam registros institucionais para fins técnicos, prestação de contas ou comprovação de eventos vinculados ao ICMS esportivo. Ao contrário, as imagens foram publicadas no perfil pessoal da vereadora, em contexto político, sem finalidade pública e sem amparo legal. Além disso, verificou-se que a vereadora induzia os estudantes a reivindicar diretamente ao prefeito melhorias na cidade, utilizando-se do ambiente educacional e da presença de menores para fins de exposição política. 2. Dos fundamentos legais. A conduta narrada viola diversos dispositivos legais, dentre os quais destaco: Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, artigo 17, garante o direito ao respeito, compreendendo a preservação da imagem, identidade e autonomia. Artigo 18, é dever zelar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de qualquer tratamento constrangedor ou vexatório. Artigo 100, parágrafo único, inciso 5º, princípio da responsabilidade parental e participação familiar, reforçando que decisões sobre a exposição de crianças cabem aos responsáveis. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Dados pessoais de crianças e adolescentes recebem proteção diferenciada. Artigo 14, caput. O tratamento de dados pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico e em que destaque dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. Artigo 14, inciso 1º. O uso de dados de crianças sem autorização é irregular. A imagem é reconhecida como dado pessoal sensível, exigindo cuidados redobrados. Constituição Federal, artigo 5º, assegura a inviolabilidade da honra, da vida privada e da imagem. Artigo 227, determina que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a criança e o adolescente de todos os seus direitos fundamentais, colocando-o a salvo de negligência ou exposição indevida. Princípio da administração pública. Artigo 37 da Constituição Federal. A eventual utilização de menores de idade e de ambiente escolar para promoção pessoal viola moralidade administrativa, impessoalidade, finalidade pública. A utilização do registro audiovisual para autopromoção em perfil pessoal durante evento público educacional constitui possível desvio de finalidade e afronta ao decoro parlamentar. 3. Do pedido. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que determine a abertura de procedimento formal para apuração dos fatos relatados. A análise pela Comissão de Ética sobre possível violação ao decoro parlamentar e aos princípios da administração pública. Caso entendida procedente a denúncia, a aplicação das sanções cabíveis, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa. Coloco-me à disposição para esclarecimento adicionais e apresentação de provas que se fizerem necessárias. Bom, conforme pede a resolução, o corregedor passa, né, a fazer o sorteio da formação da comissão de ética. Eu peço ao pessoal do jurídico que nos auxilie aqui.
Só para esclarecimento, a comissão de ética é formada por 3 vereadores, o vereador corregedor, o vereador Júlio, é o membro permanente da comissão, e os 2 vereadores que serão sorteados. Não participam do sorteio, nesse caso, a quem cita o ofício como a denunciada, a vereadora Vitória, e não participa também do sorteio o presidente da Câmara Municipal. Então, peço aí ao corregedor e ao pessoal que auxilia aqui, faça a chamada dos nomes que serão sorteados. Joel Martins. Cléber Vigato. Matheus Henrique Paiva. Gilson dos Santos. Juliano Remígio Alves. Luiz Antônio Correia. E Juan Bressani. É que nem o presidente falou, vale lembrar a gente como corregedor, né? Nessa resolução que é uma denúncia, né? Não é uma cassação, nós vamos, né, fazer o parecer tudo certinho e vou sortear o pessoal para votação. Cléber Vigato. Luiz Antônio Correia. Então fica formada então a comissão de ética pelo corregedor Juliano Remígio Alves, vereador Cléber Vigato, vereador Luiz Antônio Correia. Passa-se agora aos procedimentos, será conduzido pelo corregedor, né, o parecer que será feito, acredito que também, se necessário, o amplo acesso à defesa e aos autos também. E como o vereador disse, né, tem que se separar o que é pedido de cassação do que é pedido de administrativo, ou então pedido de abertura de denúncia ou de investigação. Justamente, não se trata, em momento nenhum, de pedido de cassação. É muito importante que isso fique claro. Tanto é que no próprio ofício que foi lido pelo vereador secretário, não cita em momento algum a palavra cassação. Então é importante deixar isso frisado. Agora passa-se ao corregedor que conduzirá os trabalhos. Não, isso, e né, o senhor falou, complementando o que o senhor disse, na resolução tinha que ler, né? É lei, tem que ler, né, vereador? Nós não tinha jeito de passar, porque lei temos que ler, lemos e fizemos sorteio. Agora, né, vamos fazer o parecer, tá já? Passamos agora à ordem do dia. Requerimento de urgência especial número 05 de 2026, de iniciativa dos vereadores Juan Bressani, Gilson Donizete dos Santos e Cléber Vigato. O presente projeto de lei 2 de 2026 requer apreciação em regime de urgência, tendo em vista que trata da autorização legislativa necessária para a efetivação de repasses financeiros às entidades que desempenham relevantes serviços de assistência social, saúde, educação e segurança pública no município. A ausência da aprovação tempestiva da matéria impede a formalização dos convênios e a liberação dos recursos, podendo ocasionar prejuízos à continuidade dos serviços essenciais prestados à população, especialmente aos públicos em situação de maior vulnerabilidade. Ressalte-se ainda que os valores encontram-se devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual, sendo a urgência justificada exclusivamente pela necessidade de viabilizar a execução administrativa e financeira no início do exercício, assegurando regularidade, planejamento e atendimento ao interesse público. Requerimento de urgência depende de discussão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Votação do projeto de lei número 2 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2026 às organizações da sociedade civil, que especifique da outras providências.
Solicito ao vereador Juan Bressani, relator especial, que faça a leitura do seu parecer. Parecer do relator, Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Projeto de Lei número 02 de 2026. Relatório. Projeto de Lei número 02 de 2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2026 às organizações da sociedade civil, que especifica estabelecendo critérios, condições e procedimentos para os repasses. A matéria foi encaminhada a essa comissão para análise quanto à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. É o relatório. O voto do relator. A iniciativa do projeto de lei é legítima, competindo privativamente ao chefe do Poder Executivo a propositura de normas que autorizem despesas públicas, repasses financeiros e celebração de convênios, nos termos da Constituição Federal. O conteúdo do projeto encontra respaldo na Lei Federal número 4.320, de 64, na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e no ordenamento constitucional vigente, não se verificando qualquer afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. A proposição apresenta adequada técnica legislativa, clareza normativa e coerência interna, especificando as entidades beneficiárias, os valores a serem repassados, as fontes de recursos, bem como as exigências de fiscalização e prestação de contas. Diante disso, não se identificam vícios de constitucionalidade ou ilegalidade que impeçam a tramitação ou aprovação da matéria. Conclusão da comissão. Ante o exposto, opino favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 02 de 2026, por estar em conformidade com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a boa técnica legislativa. Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2026, vereador Juan Bressani, relator. O projeto encontra-se em discussão. Gostaria aqui só de pontuar que esse projeto é o primeiro projeto que a gente vota esse ano, e é muito importante que a gente votasse em regime de urgência, tendo em visto a importância, que é o repasse, que precisa ser feito para que as instituições do município consigam honrar seus compromissos financeiros. Já foi lido aqui no começo da reunião os valores que serão repassados, e é importante que a gente esteja aí sempre de mãos estendidas e portas abertas para todas as instituições do município. Posso? Claro. Eu já estive à frente de uma instituição e sei o quanto esse subsídio, quando chega, ele é importante. Então, cada ano, todos os diretores aí, administrativos, pessoas que representam as instituições, elas ficam aguardando este momento. Sou super favorável, então, que se tenha que votar em regime de urgência, tem que repassar o quanto antes. Eu só gostaria de fazer uma pontuação que eu tenho feito desde janeiro do ano passado e que talvez isso até incomode algumas pessoas. Eu sinto a falta de um portal de transparência desses subsídios, porque a partir do momento que sai da prefeitura, não me interessa onde ele entra, ele é dinheiro particular, ele é dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro de imposto. Então, ele deve estar de forma clara, para que qualquer cidadão tenha acesso para onde esse dinheiro está gastando. Então, isso é só uma pontuação, de uma coisa que eu venho falando desde 2025, então, eu acredito que o procurador, quando ele for redigir ou for rever esses contratos, que coloque como cláusula exigente um portal de transparência para que a população tenha conhecimento do que o Executivo, o Legislativo está repassando aí para essas instituições. Do mais, eu agradeço, presidente. Com a palavra, vereadora Vitória Silva. Vitória pediu primeiro.
É um projeto muito importante, né? Porque, como o nobre colega disse, fica todos eles esperando este momento, né? Às vezes chega até na hora oportuna, que está precisando mesmo. Só quem fica na frente do trabalho sabe quanto que é complicado, né? E sobre a transparência, nobre colega, um dia eu fui questionar, eles falaram que a transparência tem que estar lá no portal do município, né? E o portal do município está desatualizado há um tempão, né? Que ele não está tendo aquela transparência. A última atualização do portal foi em outubro. E ele tem que ser atualizado todo mês. Aliás, tem coisas que tem que ser todo dia. E não está tendo essa atualização. Em qualquer esfera, não está tendo atualização nas partes das secretarias, se você for procurar alguém, valores lá de funcionários não tem, então não está tendo nada. Aí que está, então a gente não consegue ver essa transparência, e tem que ter todo o dinheiro público, a gente tem que dar conta centavo por centavo do que foi gasto, né? Afinal de contas, é o dinheiro de todo mundo que está ali. E é um dinheiro que tem que ser bem utilizado. Então, quando há transparência, e a gente vê que há essa transparência, até outros costumam ajudar, né? Até por fora, outras pessoas começam a ajudar, porque vê que ali aquela instituição tem transparência. Aí as pessoas falam, não, eu vou ajudar aquela instituição, né, empresas, porque ela tem transparência. Mas está faltando essa transparência lá, né? Se você procurar, você não acha nada. Obrigada. Falta lá e nas instituições, porque as instituições também têm essa obrigação, inclusive do Ministério Público, né, de apresentar. Né? Então, acho que as instituições aí que a população ajuda, porque além da prefeitura, a população ajuda muita instituição. Empresas. Então, eles têm que fazer esse portal de transparência. E um portal de transparência é fácil da gente acessar, né, vereador? Porque tem uns que, pelo amor de Deus. Não, o da prefeitura é assim, é pedir para Deus. Com a palavra, vereador Luizinho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Mais que justo, né, esse projeto aí, como urgência, né, para as entidades. Nós deveremos estar sempre acompanhando as entidades, de mãos dadas com elas, para que elas possam ter, honrar seus compromissos. Né. Aí, eu não sei se outros vereadores receberam cobrança também sobre o transporte, que já foi anunciado, né, deveria ter vindo também com urgência para... Não sei se vocês foram cobrados, mas eu muito torcendo para que nós voltássemos. Eu falei, com certeza, a gente voltando, esse projeto será aprovado para que a população seja beneficiada. Então, mais que justo, projeto como esse, como urgência, a gente está aqui para aprovar com certeza, sou favorável. E, como eu disse também, o transporte que vem o mais rápido possível para a gente provar, porque o povo está cobrando nós aí. O do transporte já está aqui, né? Foi lido agora, foi o primeiro que foi lido. E é um projeto bem complexo. A gente vai ter que votar com muita responsabilidade. Estou dizendo demora. A gente vai ter que votar com muita responsabilidade para entender, né, e entender como é que vai se dar esse processo, para que a gente faça de forma responsável e que não dê retrabalho, que é o mais importante. O projeto encontra-se em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal de todos os vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva. Sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Passamos agora às considerações finais. Eu queria trazer dois assuntos, um assunto importante aqui que tem me preocupado nos últimos dias, que é o Paraguaçu possui uma lei de autoria do vereador Juan Bressani com proibição de estampidos, né? Fogos de estampido, e ultimamente nós estamos vendo que essa lei não tem sido cumprida, né? Comemorações, não entro no mérito aqui das comemorações, mas é muito importante a gente pontuar. Crianças e pessoas autistas, idosos acamados, os animais de estimação, fugindo por aí, alguns sendo perdidos, animais que perdem a vida. E só quem tem uma pessoa, né, com pessoa neurodivergente, sabe o quanto é difícil quando uma pessoa tem uma crise voltar à regulação novamente.
E a gente tem visto ultimamente aí uma exploração muito grande, né, de fogos, de bombinha, de buzina. Acredito que toda comemoração é válida, mas o direito de um acaba quando começa o direito de outro. Então a gente tem que pensar por esse lado também, porque a gente tem tido aqui alguns problemas, até pedir para o pessoal fazer uma comunicação relembrando a existência dessa lei aqui no município e quanto é importante a gente seguir. Então queria deixar esse recado para os colegas vereadores, né, para que a gente faça a fiscalização disso, e também para a população lembrar de que aqui na cidade existe. Para a população que nos acompanha também, reiniciamos os trabalhos hoje de forma física, as reuniões de toda segunda-feira, tão procurada por alguns aí, muitas das vezes perguntado, quando que vocês voltam, e graças a Deus estamos aqui, os 9 novamente. Como presidente dessa Câmara, reafirmo meu compromisso com essa casa, com meus colegas e com a população, de seguir firme numa presidência transparente, responsável, para a gente seguir com as reformas que nós nos propusemos a fazer no começo, lá atrás, e só quem senta nessa cadeira aqui de presidente sabe o quanto é difícil. Ainda bem que a gente tem uma equipe bastante eficiente, que nos ajuda, que nos apoia todos os dias, porque se fosse para fazer sozinho, era praticamente impossível. Então quero reafirmar aqui com os colegas o nosso compromisso com a transparência, o nosso compromisso com respeito àquilo que a gente julga diferente, mas que também precisa ser falado. E é muito importante dizer que todos aqui nessa casa têm poder de voz. Os 8 vereadores aqui, sempre será respeitado o direito de falar, né? Queira a gente ou não, nós 9 estamos aqui para representar a população, e é papel do presidente garantir que todos falem e que todos tenham direito de falar. Então desejo aos colegas um ano abençoado de trabalho, a todos os servidores do município também que já estão aí trabalhando, que na verdade praticamente não param, a verdade é essa, praticamente quase que não param. Desejo também um ano abençoado, de muito trabalho, e essa casa sempre estará à disposição da população, dos servidores públicos municipais. Estaremos aqui para fazer o melhor trabalho para que nossa cidade siga crescendo, desenvolvendo, como a gente tem visto nos últimos anos, e esse é um trabalho de todos, tanto dos políticos, mas principalmente do trabalhador que acorda cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, põe a marmita na mochila e chega aí 6 horas, 7 horas da tarde em casa e ainda tem que cuidar da família. Esse trabalhador também é responsável pela construção da cidade que nós estamos vendo crescendo e evoluindo, e tem sido destaque em muitas e muitas áreas em toda a nossa região. Então quero aqui deixar esse recado para os colegas, agradecer aos servidores, dizer que teremos um ano aí de muito trabalho pela frente, mas com certeza chegaremos ao final aí com a sensação, mais uma vez, de dever cumprido e trabalho bem feito. Não havendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de fevereiro de 2026, às 19 horas, e declaro encerrada essa sessão sob a proteção de Deus.